pessoal da Beneficência não sabia que ia fechar o hospital. Eles acharam que ela ia morrer ali dentro. Não, aí o hospital fechou. O que eu falo para as pessoas, precisou o hospital fechar para a Cota ter uma família. Porque senão a Cota ia voltar lá. A Cota ia voltar. Então precisou realmente ficar 300 funcionários desempregados para a Cota ter uma família. Se nós tivéssemos coletividade, tudo na vida muda para melhor. E o brasileiro, nós brasileiros, porque eu sou brasileiro, nós temos esse mal. Nós somos muito individualistas. Nós achamos que se está bom para nós vamos ficar. E, pelo contrário, nós temos que ser coletivo. Nós temos que abranger um todo. E nós, no Brasil, não fazemos isso. Você vê que a pessoa mais importante da sua vida, que é sua mãe, está morrendo e você não tem o que fazer. Você depende de uma sentença de um juiz que está mais de um mês na sala, segundo relatos lá, na mesa da doutora, da juíza, e ela não olha. Meu nome é Bruno Denis Barbosa, sou enfermeiro e tenho 30 anos. Eu sou Amélia Vanzo, 70 anos, sou terapeuta emocional. Meu nome é Glaucia Andresa dos Santos Gomes, tenho 30 anos e sou cuidadora. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. E todo sujeito de direito merece respeito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Porque nós temos uma Constituição Federal que adotou a Declaração de Direitos Humanos da ONU em 1948. Depois nós temos a Constituição Federal de 1988, que traz especificamente a questão da terceira idade. Depois nós temos a Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, de 94. Ela traz a forma e ações programáticas específicas sobre qual é o papel do governo na implementação dessa política, ou seja, o que o governo vai fazer para colocar em prática a vontade da lei. Os direitos estão lá na lei. As nossas leis são muito boas. O Brasil tem uma tradição de legislação escrita muito importante. Nós temos convenções internacionais assinadas. Por exemplo, a Convenção Interamericana de Proteção de Direitos Humanos à Pessoa Idosa. É uma convenção assinada pelo Brasil, nas Américas, porém ainda não ratificada. E se nós, brasileiros, firmamos esse compromisso, nós temos que cumprir o que está lá. Temos o Estatuto do Idoso, que é de 2003, que já é positivado, que a gente quer dizer o quê? Que ele prevê as violações cometidas contra a pessoa idosa e estabelece a punição, no caso dessas violações se tornarem uma realidade na vida daquela pessoa. Eu acho que a legislação, o estatuto que protege os direitos do idoso, ele é muito bom. Mas aí o que precisa acontecer? Precisa de fato colocar em prática essa lei. Precisa de fato em investimento, em centros do idoso, toda essa estrutura que o estatuto prevê, mas o Estado precisa que seja de fato incorporado à sociedade. Então, assim, de legislação, o idoso está bem amparado, mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Para algumas pessoas que se prepararam para a velhice, se tornou mais ou menos. Mas para quem não se preparar, é extremamente difícil. Nós não temos acesso a muitas coisas. Acesso. Tudo é difícil. Você vai num órgão público, tem horários específicos. Você vai em algum diversão, você tem que ficar numa fila enorme. Você vai num banco, pagar uma conta, você tem que enfrentar uma fila enorme.
E é muito difícil envelhecer no nosso país. O Brasil é um país que tem tempo, teve tempo e tem tempo de se preparar para o seu próprio envelhecimento, diferentemente dos países europeus. Nós temos um ritmo de envelhecimento que nos permitiria uma preparação. Infelizmente, isso não acontece. É uma situação que vai sendo adiada, como se isso não fosse acontecer. Os dados estatísticos mostram claramente essa situação de envelhecimento. Nós vamos ter, assim, muito mais pessoas mais velhas em 2050 do que crianças, por exemplo. Então, nós temos ainda um tempo para uma preparação, mas isso tem que acontecer imediatamente. Eu costumo dizer que o Estatuto do Idoso, ele é um diploma assistencialista. Ele veio para dar assistência à pessoa idosa, ou seja, a falta de cultura do envelhecimento, uma falta de informação no tocante a este processo de envelhecimento que faz parte da vida, porque até então nós não tínhamos nos deparado com essa realidade de envelhecimento. E uma coisa que me preocupa muito, toda vez que eu vou dar aula, eu falo, gente, vocês estão sentados aqui num curso em São Paulo. Então, a visão de vocês hoje é restrita a São Paulo. Não pensem que isso aqui, esse mundo ainda protegido, vamos dizer assim, que a gente tem, é o que se espalha por aí. A gente está sempre falando de gente, né? Então, depende das pessoas. Não tem estatuto no mundo que faça você ser uma pessoa melhor com aquele cidadão que está ao seu lado. Foi meu primeiro emprego na Beneficência Portuguesa. Eu era copeira e a partir do momento que eu entrei lá dentro do hospital, eu já vi ela limpando mesas. Eu achei que fosse uma funcionária normal, achei que por ela estar limpando mesa, tudo. Mas aí, conforme o tempo, eu fui vendo que ela morava lá e o pessoal foi contando a história dela. O pessoal fala que foi na rodovia, na Washington Luiz, próximo ao Quitandia. E na época não tinha o pontilhão. Aí um caminhão pegou ela e o irmãozinho dela. Ela estava de mão dada. O irmãozinho já chegou falecido e ela chegou toda machucada. Ficou uns anos internada. Eles anunciando para ver se aparecia alguém. Não, ninguém apareceu. E aí, como na época eram as freiras que tomavam conta, elas resolveram tomar conta da cota. E a cota foi se recuperando, foi trabalhando lá. Foi ficando mocinha, ela foi crescendo dentro do hospital, ajudando todo mundo. O idoso ele tem o direito de continuar se desenvolvendo, continuar trabalhando até quando a natureza lhe permitir, até quando a capacidade civil dele permitir o exercício do trabalho. O direito à liberdade, ao respeito à dignidade, eles estão diretamente relacionados com a autonomia e a independência da pessoa idosa. Porque nenhuma pessoa, em que pese não seja idosa, ela consegue ter liberdade e o direito a essa autonomia se ele não tem dignidade. O Estatuto do Idoso ele prevê, referente ao direito à habitação, que o idoso ele tem direito a ter uma moradia digna, seja no seio da sua família ou numa instituição de longa permanência ou numa casa asilar. Contempla também o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, porque isso também faz parte da integração social e faz parte da dignidade também. Inclusive contempla a concessão de 50% de abatimento dos ingressos e eventos artísticos, desportivos e culturais. Porque acho que a doença da minha mãe foi muito agressiva, né? Foi muito rápido. Porque de extremamente ativa, que minha mãe trabalhava fazendo faxina, né? Então ela não parava, o tempo todo trabalhando, com serviços pesados, né? A vida toda. E em 7 meses, ficou acamada, parou de andar, parou de respirar, não conseguia comer. A minha mãe tinha fibrose pulmonar idiopática. A única solução para a doença dela seria o transplante.
Mas para ela conseguir esperar o transplante, ela precisava de uma medicação de alto custo, né, que chamava o FEV, que é o Nitrendinib. Nós tivemos um aumento enorme nos processos de saúde, tanto privados quanto públicos, né? E as principais demandas por medicamentos de toda ordem, pode ser um medicamento mais barato ou mais caro. Alguns medicamentos, eles vão ser úteis para algumas pessoas. Essa regra não pode ser geral. Então, todo mundo tem direito ao medicamento X. A DUT, que são essas diretrizes quanto aos medicamentos incorporados, elas vão dizer, esse medicamento ele será útil para determinados grupos de pacientes. E é isso que nós devemos incorporar no nosso dia a dia. Quando o poder público não fornece esse medicamento de uso continuado, sendo que a própria lei estabelece que essa é uma obrigação do poder público para essa população, e às vezes o medicamento não é de uso continuado, ele vem a surgir em decorrência de uma enfermidade, de uma situação não prevista pela própria pessoa, o médico prescreve aquela medicação e a pessoa de porte dessa prescrição médica se dirige ao posto de saúde. E principalmente se for um medicamento de custo elevado, existe aí uma negativa quase de 100% na concessão desse medicamento. Assim como o idoso tem prioridade de atendimento no banco, ele também tem que ter essa prioridade em trâmites processuais de acesso a medicamento. O SUS tem uma lista básica de medicamentos. Se não está naquela lista, ou se ele precisa fazer uso além da quantidade permitida, autorizada direto, ele tem que procurar defensoria ou advogado particular para que seja feito um processo judicial, uma obrigação de fazer, que a gente chame, para obrigar o Estado a fornecer esse medicamento para ele devido à falta de condição dele. Quando uma pneuma falou, tem uma medicação que vai melhorar a qualidade da sua mãe, vai ajudar a dar uma amolecida, né, falando nos termos que vocês entendam, no pulmão dela, e ela vai conseguir esperar o transplante com uma qualidade melhor. É uma medicação que custa mais ou menos R$10.000 por mês, ela tem que tomar 2 vezes por dia um comprimido, e aí a gente consegue essa medicação por licitação, né? Então eu vou dar uma cartinha, vocês vão procurar um advogado e vai entrar na justiça solicitando essa medicação, que normalmente consegue essa medicação em uns 2, 3 meses. E aí a gente foi e fez esse processo, né? Quando um médico prescreve um medicamento, 2 perguntas são fundamentais. Se é um medicamento com a bula prevista para exatamente aquele caso, perfeito. Se é um medicamento que a gente chama de off-label, que tem uma outra função, ele é previsto para aquilo, mas ele pode ajudar em outra situação, isso precisa ficar claro. Então, as 2 perguntas que o magistrado deve fazer, que o próprio médico já deveria fornecer, qual é a eficácia esperada daquele medicamento para aquele paciente? Porque, de repente, é um grito de socorro. Olha, eu não tenho muito o que fazer, eu vou tentar oferecer um medicamento tal para esse paciente. E a outra questão é qual é a segurança daquele medicamento. Porque quando o plano paga um medicamento com um valor muito alto, eu preciso agregar saúde àquele paciente. Ela prescreveu essa medicação em novembro, mais ou menos no dia 11, 12 de novembro. Quando foi no dia 20, nós já estávamos na justiça, né, pedindo para a prefeitura para fazer essa audiência lá com o juiz. Foi quando a gente teve a primeira negativa. Aí virou o ano, nós tivemos novamente uma audiência em final de janeiro, em que a prefeitura contestou. E foi a prefeitura da onde que disse não? De Santa Isabel, da cidade que a gente morava. Falou que faltavam laudos médicos, que faltavam exames que comprovavam a doença dela, que fechasse o diagnóstico, sendo que não, todo o pacote estava feito. Então a gente acabou que fez mais exames, a doutora fez mais cartas, forneceu artigo científico,
provando, né, a eficiência da medicação, escreveu de próprio punho cartas, relatos e tudo mais, solicitando a importância para ela realmente aguentar, né, para ela ficar viva até conseguir o transplante. Na ausência de não conceder e realmente existir aí essa imperiosa necessidade, o Estado tem que responder pela omissão praticada na concessão da medicação. E aí vem aquela reparação de danos e etc., para que o Estado possa reparar essa omissão que foi cometida aí em relação à não concessão, praticamente questão de vida ou morte, não é? Daquela pessoa. Então, existe um dever aí de responder sobre essa situação. Com todo respeito ao trabalho dos médicos, quando chega ao Poder Judiciário, eu preciso entender aquele universo. Porque se bastasse uma prescrição, não precisava de juiz, né? Aí sairia uma lei, toda prescrição médica tem que ser seguida. E não é assim. O juiz tem uma preocupação de um todo, né? O médico vai ter preocupação com o seu paciente exclusivamente. Então eu preciso ter alguma regra que me diga: essa internação em UTI é o que vai resolver o problema nesse momento? Porque também não adianta eu dizer assim, olha, ele não tem prioridade esse paciente para ir para uma UTI. Mas eu tenho uma unidade que o atenda, uma unidade de pacientes intermediários, de cuidados paliativos. Se eu não tiver, eu vou deixar ele em casa, míngua? Também não posso. Então isso tudo vai ser avaliado pelo magistrado. Boa tarde. Eu fiz estágio na Procuradoria-Geral do Estado, aqui em Araraquara, e a gente sabe o que acontece. Os remédios, eu posso te afirmar que, assim, o juiz aplica realmente a lei, às vezes demora. Eu tive um caso que o idoso caiu e quebrou uma prótese de quadril, e ele não tinha condição de fazer essa cirurgia. E, assim, ele caiu em dezembro e a cirurgia foi feita em junho. A hora que o médico abriu, não tinha mais o que fazer, porque já tinha calcificado. Ainda mais que era um senhor, assim, mais de 85 anos de idade, aí o Estado faz de tudo também para dificultar. Tinha gente que era mais próxima dela ali, que conviveu 10 anos com ela, 30 anos com ela. Eu só convivi 6 anos com ela. Mas na hora que o hospital fechou, ninguém quis ficar com ela. Ela foi para um abrigo e aí eu descobri onde era o abrigo e fui lá para tirar ela lá. Eu achei que tinha esperança do hospital voltar. Aí não, o hospital não voltou, então estava na minha responsabilidade se eu deixasse ela voltar para um abrigo, porque era onde ela ia ter que voltar. Aí foi que eu resolvi ficar com ela. Mas passei bastante dificuldade com ela, porque ela não tinha documento. Teve uma época que ela quebrou o braço, ela foi atendida como indigente. De início, quem foi ajudar ela foi a minha mãe, que foram no CRAS, que é o Centro de Assistência Social aqui de Araraquara. E eles não conseguiram, né, nem encaminhar para o INSS, porque ela não tinha documento, ela não tinha RG, ela não tinha CPF, ela não tinha nada, ela só tinha uma certidão de nascimento com o nome Maria de Tal. A gente sabe que em 85 só, que não sei também quem do hospital expediu essa certidão. Maria de Tal é como você chama alguém que não tem nome. Fulano, homem vira fulano de tal e mulher vira Maria de Tal. Na verdade, se você pegar pessoas que não têm identidade, você vai perceber fulano de tal e Maria de Tal. É muito comum. E aí foi quando eu, com uma amiga minha, a Adriele, a gente entrou com uma ação judicial para arrumar a certidão de nascimento dela e conseguir emitir RG, CPF e, posteriormente, o benefício no INSS. Quando veio a sentença, era uma sexta-feira, eu não estava no escritório, estava num dia extremamente corrido, nada dando certo. A Júlia me liga, eu falei, o que será que aconteceu? Ela falou assim, saiu a sentença. O que aconteceu? Procedente. Chorei. Chorei e fiquei o final de semana sem acreditar que a gente tinha conseguido. E foi maravilhoso. Ela tem uma certidão de nascimento, ela tem o RG, o CPF, o benefício, LOAS,
LOAS é um benefício que o governo dá para quem nunca pagou o INSS. Quem não tem condição, às vezes tem uma deficiência, né? Então aí é uma ajuda do governo, então ajuda bastante. Faz 7 meses eu estou conseguindo me erguer agora. Se eu pago aluguel, eu ando de carro para cima e para baixo, a Cota não anda de ônibus. Então aonde eu vou é Emily, Cota atrás de mim, e então é um custo de vida meio que alto, sabe? Meu Deus do céu, aí a mãe me deu uma cabeça, me deu direto. A Constituição Federal ela é muito clara quando ela diz que a família, o Estado e a sociedade promoverão o bem-estar e as necessidades da pessoa idosa. Então a gente encontra esse tripé de responsabilidades aí que estão estabelecidos nesta ordem, mas não obrigatoriamente precisam responder a esta ordem. Ele existe e a família tem sim a sua responsabilidade, tanto que a questão dos alimentos, quem vai responder é o ascendente ou o descendente. Não é só a comida, a alimentação da pessoa idosa, a gente está falando da manutenção plena do ser humano. Então a gente fala de um plano de assistência médica, a gente fala de uma medicação, a gente fala sim também dos alimentos, a gente fala de uma assistência odontológica. Sou esposa de europeu, não é? Meu esposo ficou uns 5 anos doente e o consulado italiano no Brasil nos dava R$800 ao mês há 15 anos atrás para comprar os pertences para ele, que seria creme para a pele, porque ele tinha diabetes, né? E eu, com a idade que eu tenho, não tenho ajuda nenhuma do governo brasileiro, nada, nada. Faço sempre uma prevenção, uma vez por ano eu faço todos os exames, né? Necessário, paguei convênio para ter isto hoje, porque se eu não tivesse pago convênio, se dependesse de governo, dos governos, nós não teríamos. A Constituição Federal diz que é vedada qualquer discriminação em razão de raça, sexo, idade, profissão. Então, quando ela ampara essa questão, ela não propriamente está falando de sexualidade, mas ela está falando da tomada de decisão, também dos diplomas infraconstitucionais, né? Os diz o Estatuto do Idoso. Então, me parece um pouco preconceituosa essa fala de que o idoso não teria o direito de escolher algo pertinente à sua própria sexualidade. Porque se ele teve essa possibilidade com 20, com 30, com 40, com 50 anos, por que com 60 essa possibilidade seria inviabilizada a ele? Existe também a questão dos envelhecimentos LGBT, pessoas que trabalham especificamente nesse segmento da população LGBT. Também tem falado sobre isso, sobre a questão do isolamento social, sobre a questão da solidão, que abordam vários aspectos biopsicossociais desse segmento, dessa parcela da população, porque também acaba sendo esquecido, né? E é uma coisa que a gente precisa lembrar. É eu, minha filha e ela hoje. Então eu vejo ela como uma filha e amiga, sabe? Eu posso contar com ela, ela me ajuda na minha casa, ela organiza os brinquedos da minha filha, ela olha minha filha, quando minha filha está fazendo arte, ela chama, mãe, mãe. Então é como se eu estivesse falando com a minha filha. Não foi uma adoção. Eles consideram assim, a gente fala que foi uma adoção porque eu dei sobrenome para ela. Mas não foi, ainda não tem na lei uma adoção de uma pessoa mais nova adotar um idoso. Mas eu sou responsável por lei dela. A guarda, ela é para menores de 18 anos, quando por algum motivo os pais da criança, do menor de idade, não pode exercer seus direitos e deveres de pais. No caso da curatela, é basicamente o mesmo contexto, só que para maiores de 18 anos. A gente nomeia perante processo judicial um curador, que é o caso da Gláucia e da Cota, porque a Cota, né, ela é incapaz.
A Gláucia é a mãe da Cota, ela chama a Gláucia de mãe, exerce a função de mãe porque a Cota é uma criança. Ela tem uma deficiência comprovada por laudo pericial, que é psicomotora. A gente não sabe, né, se ela já tinha essa deficiência antes de chegar ao hospital ou se foi por causa do atropelamento que ela sofreu. Mas a gente acredita que ela chegou no hospital entre 6 e 10 anos, que deve ser a mentalidade que ela tem, mais ou menos. Hoje a gente pensa em fazer um pedido para que a Gláucia conste como mãe da Cota na certidão de nascimento. Acho que é. O complicador que a gente tem é na própria lei de adoção. E um dos principais, assim, que a gente não sabe o que fazer com esse requisito é que a lei fala que o adotante, né, então a pessoa que vai adotar, deve ser no mínimo 16 anos mais velho que o adotado. Nesse caso, a gente está totalmente ao contrário. A Gláucia é 30 anos mais nova que o adotado. Então, a gente está tentando fazer uma baliza aí para sair desse requisito. Realmente não tem como se explicar que uma moça de 30 anos resolva ou decida por sua própria convicção estabelecer um vínculo socioafetivo com uma idosa e resolva trazê-la para cuidar dessa pessoa e ampará-la nas suas necessidades. É algo que realmente é extraordinário, é admirável, mas não existe legalmente, juridicamente, algo que obrigue a essa ação. Eu tenho um modelo, acho que, de ação de adoção socioafetiva que dá pra gente ter uma ideia. Só que é pós-morte. Usa os fundamentos da socioafetiva e inclui embasamento para uma adoção intervivos. Uma das saídas talvez seja fazer uma analogia, como a gente faz no direito, para que seja uma adoção socioafetiva para a Gláucia figurar como genitora da Cota e os pais dela como avós maternos e tudo mais, para que ela tenha uma garantia se acontecer alguma coisa que é o que a gente não espera que aconteça, mas ela vai ter a garantia para que a Gláucia fique mais tranquila. Para conseguir todo o restante de oxigênio, medicações, cuidar em casa, fralda, pomar, nós fizemos bingos beneficentes, que a gente se juntou, uniu e a gente conseguiu arrecadar um dinheiro que a gente conseguiu dar todo o conforto para ela que ela precisava na casa, assim, né? Mas essa medicação era inviável, né? Aí o que acontece? A gente começa a procurar caminhos, né? Eu fui no fórum, fiquei um dia todo lá esperando para ver se alguém me atendia. E fui falar com a prefeita, fui falar com vereadores, falei com a cidade inteira, né? Eu falei com o diretor da OB também, lá de Santa Isabel. Aí ele falou, ó, realmente já está na sala da doutora, que é a juíza que vai sentenciar o caso. Eu li o caso, tá redondinho, todas as provas, realmente sua mãe precisa da medicação, ela só precisa dar o ok, comprar com urgência. E esse ok ficou por mais um mês lá, mais ou menos. E aí minha mãe teve uma alta, ficou em casa com a gente uns 20 dias. Aí ela teve uma outra piora, que foi quando ela foi pra UTI e não teve mais alta, né? Minha mãe morreu com 62 anos.
Sou mojimiriana, descendente de italianos e de espanhóis. Tenho uma vida bem agitada, bem movimentada. Gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Cuido da minha irmãzinha há 17 anos. Ela teve depressão pós-parto, tem 2 filhas. As filhas foram meu irmão que criou. E, posteriormente, eu sou curadora dela após ela ter alguns pequenos problemas. Eu acho necessário e bom. Faz bem para a pessoa que eu cuido e também faz bem para mim. Da mesma forma que eu me dou para ela, elas doam para mim. E eu evoluo com elas, eu aprendo com elas. Essa irmã, usando essa questão moral e da questão afetiva, resolveu cuidar dessa irmã, uma decisão dela, que está cumprindo o que está estabelecido aí. E também isso vem, eu acredito, também um pouco da ausência de política de cuidados no Brasil, que é algo que nós não temos. Eu acho que essa é uma grande preocupação. Porque a questão do cuidado, durante muito tempo, ela foi vista como uma questão que dizia respeito à família. E quando a gente fala em família, do que nós falamos? Falamos das mulheres, né? A gente tem 2 faces da questão do cuidador. O cuidador familiar, que ainda é a grande maioria, eu diria a você que entre 80% e 90% dos cuidadores são familiares, sejam filhos, noras, irmãos ou cônjuges, né? Acho que é a grande maioria. E tem também aí uma grande parcela querendo se profissionalizar de cuidadores que deverão ser cuidadores profissionais em pouco tempo. O que nos preocupa é que, enquanto isso não acontece, nós temos uma massa de cuidadores mal formada, né? Porque várias pessoas se intitulam, criam cursos para cuidadores, e com que critério, né? Porque não tem uma grade curricular, né? Não tem idade mínima, então as coisas ficam muito soltas. E mesmo famílias que assumem o cuidado, elas precisam contar com alguém que dê ajuda nesse sentido, né? Então a gente tem essa preocupação de que essa lei seja logo regulamentada para que os cursos para cuidadores sejam eficazes ao ponto da gente conseguir entregar um idoso com tranquilidade para aquela pessoa cuidar. E é o que a lei que foi vetada, né, pelo presidente da República trazia, uma obrigação de uma formação mínima, de conhecimentos mínimos, de primeiros socorros, de atendimento necessário num estado de necessidade, oferecido para aquela pessoa idosa. Hoje, um cuidador de idosos, ele é classificado, inclusive pelos tribunais trabalhistas brasileiros, como um empregado doméstico. Ele não é um empregado doméstico. Não sabemos como é que isso vai continuar, não é? E como vai ser a legislação. E a ideia da profissionalização do cuidador é uma ideia muito importante, que tem projetos de lei que estão correndo, né, no Congresso, no sentido, porque a profissão ela existe, mas ela não está ainda regulamentada. O pessoal fala que é difícil cuidar de um idoso. Realmente, gente, é difícil. Tem vários graus de doença, de Alzheimer. Realmente, é complicado. Tem gente que não tem até nenhuma estrutura para receber um idoso. A cota hoje, ela não me dá um pingo de trabalho. Pode ser que futuramente ela me dê algum trabalho. Mas eu já estou preparada. Eu acho que Deus já me colocou na casa de repouso já para eu aprender como ter que cuidar de um idoso. Eu sou cuidadora. Eu fiquei 3 meses desempregada e eu consegui um emprego numa casa de repouso. Não fiz curso, nem pensei que um dia eu ia cuidar de idoso. Acho que nem preciso de curso. O que eu aprendi aqui, eu tiro de letra. Nós temos que pensar que as famílias são responsáveis pelas pessoas idosas.
Eu não posso deixar de lado uma mãe, um pai velho, uma avó, um avô velho. Eu preciso cuidar, né? Nós trabalhamos, nós temos nossos compromissos, temos a nossa vida privada, mas nós vamos ter que nos dedicar a isso. Então, trazer a família, essa responsabilidade para a família, eu acho fundamental. Né? A família não achar que, já criei meus filhos, eles que se virem, os velhos que se virem, não. O Estado não é responsável sozinho. É a família, a sociedade e o Estado. A sociedade precisa ser mais amistosa. As pessoas devem ser mais solidárias. Isso tudo implica em qualidade de vida. A saúde do idoso não é só o medicamento. É a conversa, é um bate-papo, é ouvir. Veja, existe uma hipocrisia no sentido de não admitir que muitas famílias não têm condição financeira, não tem número de pessoas na medida em que as gerações são cada vez mais rarefeitas, as famílias são cada vez mais verticais, com poucos membros em cada geração. Então, aquela fantasia da grande família, etc. Não. Né? Então, muitas doenças que hoje são mais correntes nas estatísticas, como demências, entre elas a demência tipo Alzheimer, eram eventos raros. As pessoas ficavam pouco tempo doentes. Então, atribuir só a essa agência os cuidados aos idosos é não querer enxergar. E muitas vezes isso não está ao alcance da família em termos materiais, né, em termos instrumentais, né, em termos informativos, né, em termos estratégicos. Isso não está disponível. É muito difícil, né? Porque a gente vê a situação do nosso país. Eu sou da área da saúde, eu sou enfermeiro, então trabalhava numa casa de idosos e eu tenho um amor muito grande pelos pacientes até hoje, assim. Eu saí de lá para poder cuidar da minha mãe. Então, assim, não vou mentir, o que pensa, assim, tem outras pessoas que precisam, mas, poxa, minha mãe está precisando. Cada um corre atrás do seu, né? Então, eu acho que foi, sim, uma falta de assistência, uma defasagem, né, da justiça, das leis, do município que não prestou uma assistência devida. Eles ajudaram, forneceram o oxigênio, nunca faltou oxigênio para ela. Foi tudo ok nessa parte, porque tem lugares que até pelo oxigênio é difícil, né? Que é uma coisa que lá eles forneceram e foi tudo muito, muito bem atendido, com muito carinho. Quando meu pai faleceu, ela só tinha 12 anos. Eu já era... Você já era adulta e ela ainda era novinha, nasceu, né? Ela nasceu muitos anos após a mim, né? Nós temos 12 anos. 12 anos de diferença. Então, eu estava com 20 que ela se tornou adolescente, né? Adolescente. Nós somos em 6 irmãos. 4 mulheres e 2 homens. Já tem um falecido, só tem um irmão. Fiz tudo o que você possa imaginar. Até como vendedora, como enfermagem, como cuidadora de pessoas. Não cuidei de ninguém recebendo, mas cuidei de pessoas assim que precisavam de ajuda. Na atualidade estou cuidando da casa. Tinha uma pessoa que trabalhava, mas fazem 4 anos que eu cuido da casa sozinha. Passeio com ela, faço pequenas viagens, levo ela para algumas diversões quando ela aceita, porque nem sempre ela quer ir. Ela só vai aonde ela quer. Quando ela não quer, não tem como levar. Como é que é, Célia, a sua rotina? É boa. O que vocês fazem normalmente? Onde vocês vão? Vamos no baile da Água Branca. E fora disso, nós saímos também. Você sai comigo? Saímos, vamos em Santana. Todos os lugares. Saímos nos lugares. Vamos no supermercado. Eu levo ela porque ela gosta muito. Nós andamos no parque, aproveitamos para dar um passeio, aproveitamos para dançar. Ela gosta de ir lá.
sabendo que tá aniversariando hoje? Não. Não tá sabendo? E eu, o que eu sou da senhora? O vizinho. Eu sou vizinho. É. Não sou o médico, não? Não. A ideia do argumento surgiu quando eu fui assistir um evento da Associação Brasileira de Alzheimer, na Câmara Municipal de São Paulo, e era um evento público, né? E o público era um público da periferia, um público de baixa renda, que foi ali discutir as questões do Sistema Único de Saúde. Então ela te dá bom dia, daqui 2 minutos te dá bom dia de novo, e assim vai repetindo, e isso cansa. As histórias contam a importância, né, de uma solidariedade marcante em algumas famílias da periferia, pessoas que, com uma redução da participação do Estado para ajudá-las, elas só têm umas às outras, né, seja da família ou seja de vizinhos. É uma doença que consome muita pessoa, e não só quem tem, e nós que cuidam. Então eu tive que abrir mão da minha profissão, da minha vida. A solidão do cuidador é marcante em todas as histórias, né? Porque por mais que você tenha ali todo mundo à sua volta, no caso das famílias maiores, mas a pessoa que cuida, ela tem aquela reflexão solitária, né? Em vários momentos do processo do cuidado, que é um processo longo às vezes, e muito dolorido. Não fazemos plano para o futuro, não. A gente procura viver o presente da melhor forma possível. O que eu sou da senhora? Neta. Não, eu sou filha. O que mais me surpreendeu é a capacidade de resignação que essas pessoas apresentaram, né? E numa vida que a gente leva tão materialista, né? Tão em cima do que tem, do que o outro tem, a existência pelo ter, né? Você vê que ali é uma existência pelo ser, né? É uma existência pelas redes, é uma existência pela relação que você teve ao longo da vida com aquela pessoa que você está cuidando, né? Então, isso me surpreendeu. Eu gosto de cuidar. Assim, eu gosto de idoso e gosto de pessoas. Eu gosto de cuidar. Mas o idoso, ele, tipo assim, ele não considera ele como idoso, que ele tá incapaz de fazer alguma coisa. Ele não considera que você dá comida na boca dele. Ele já fazia isso, por que ele não pode fazer? Então, às vezes, ele não aceita. Eles não conseguem entender que eles realmente precisam de ajuda. Então, a gente acaba respeitando eles, sabe? Realmente, gente, é normal para eles. Como a gente também, se fosse acontecer alguma coisa com a gente tem que receber ajuda. Mas a gente tem que aceitar. Ele não é um ser humano. Não é porque ele é velho que ele fica bom. A velhice não faz emergir qualidades e competências, tipo sabedoria, né? Bom humor, otimismo, paciência. Pelo contrário, você tem inúmeras condições que competem com certos atributos. Mas as pessoas são o que são. Então, pessoas que sempre tiveram uma língua ferina sabem o que funciona, com isso eles controlam o ambiente. Vão continuar fazendo. Às vezes o idoso já está lá com seus 85, 86 anos, mas ainda quer continuar dirigindo. Porque ele tem o direito de dirigir desde que ele continue preenchendo os requisitos da lei. E às vezes ele não aceita que ele já não tem mais essa capacidade. E aí, às vezes, ele não aceita a ajuda do familiar, ele não aceita que ele precisa de uma companhia para que tenha uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes o velho se põe numa condição que qualquer coisa incomoda, ele não quer ser ajudado, ele briga com todo mundo, ele repele ajuda, ele repele tratamentos médicos. Isso muitas vezes machuca emocionalmente, muitas vezes a família. A família muitas vezes é
dadivosa, uma família compreensiva, uma família apoiadora, mas não encontra uma contrapartida. Isso também acontece, a gente esquece disso. Só pensa no velho bonzinho, coitadinho, suave, isso é preconceito. A pessoa idosa paga impostos, né? Tem a obrigação de respeitar os outros. Quer dizer, os deveres que a pessoa idosa tem são os mesmos. A sociedade cobra deles exatamente isso. Não, porque é velho, acha que pode falar comigo desse jeito? Não, a gente tem que continuar, as pessoas idosas vão ter que continuar respeitando, cumprindo as regras da lei. Os idosos, alguns, eu não sei se não podemos generalizar, mas um percentual também é difícil de lidar. Que às vezes eu não preciso de ajuda, eu me basto, eu não quero ser o peso que a sociedade acha que eu sou. Pode ter essa questão também. Então é complicado. A palavra velho significa ter vivido mais. Não significa que acabou com tudo, não. Ao contrário, foi até melhor, porque se você viveu mais, você adquiriu muito mais experiência. E aí você poderia aproveitar dessa experiência que você já veio adquirindo de anos e anos e fazer com que isso se tornasse uma coisa melhor para todos. Quando eu tiver velhinho, eu quero, sei lá, sentar na minha poltroninha, assistir minha TV e lembrar só das coisas boas que eu vivi e que eu fiz para as pessoas. Acho que é por isso que eu sou enfermeiro, porque eu gosto de trabalhar, ganhar o meu salarinho lá, mas assistenciando, ajudando as pessoas. Acho por isso que eu tinha tanto carinho com os idosos, né, de lá. Então envelhecer para mim é colecionar memórias, é ter lembranças de carinho, né? As pessoas, na sociedade em geral, esquecem que esta pessoa idosa produziu e viveu uma vida. Pode ter sido plena ou não, mas viveu uma história. E essa história merece ser respeitada. Uma das grandes conquistas das pessoas com deficiência, que foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio pelo movimento social dessas pessoas. Mas quem é que faz o movimento social pelas pessoas idosas? Os velhinhos dificilmente se reúnem para sair em passeata, fazer reivindicações, né? Então isso cabe à sociedade consciente de saber que no futuro vai envelhecer. Ao mesmo tempo que o Brasil está envelhecendo, o Brasil não tem estrutura para cuidar desses idosos. E a gente vê mesmo na vivência prática do direito. As leis não acompanham a sociedade. Então, a sociedade primeiro muda e aí vem a lei para dar respaldo a uma determinada situação. O Estatuto veio justamente outorgando esse caráter de conscientização, esse caráter assistencial, de um novo olhar para a nossa sociedade. Olha, vejam, estamos envelhecendo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar para esse momento de envelhecimento. Leis são mortas, né? A lei não me obriga a amar ninguém. A lei não me obriga a ser gentil. A lei não me obriga a ser uma boa cidadã. Ela me obriga a cumprir regras para não ser penalizada. Eu lembro de um promotor, primeiro promotor que trabalhou com idoso em São Paulo, e ele me contava, assim, com lágrimas nos olhos, dos casos que ele pegava. E ele dizia assim para mim: Nair, eu posso obrigar um filho a dar o alimento para a mãe, eu posso obrigar um filho a dar a acolhida, mas eu não posso obrigar ele a amar. Como eu vou dizer para ele, vá visitar sua mãe na instituição todo dia? Eu não posso obrigar. Então eu acho que isso é o que falta, sabe? Passado um mês na ausência dela, a gente tenta seguir a vida, se conformar com a situação. É uma saudade que nunca vai passar. Eu já não tenho pai, né? Então agora eu não tenho pai, não tenho mãe. Então a gente fica com aquela dor da saudade, né? E fica uma sensação assim que eu acho que eu vou levar pra sempre, sabe? Se eu tivesse dinheiro, talvez ela estivesse aqui com a gente, entendeu? Eu tenho muito carinho por ela, ela também tem por mim, né? Ela, quando garotinha, até ela achava que ela era minha filha. Olha só. É impressionante, né? Daí minha mãe mostrou que não, que ela era
dela mesmo. Mas a ligação é forte. É muito forte, nós temos uma ligação forte. La minha sorella. Eu acho que realmente Deus uniu eu e ela. Realmente, não sei, gente, sabe, é um amor intenso, sabe? Eu me preocupo com ela, eu fico, sabe, preocupada. Quando ela começa a tossir ou quando ela começa a ficar doente, é a mesma preocupação que eu tenho pela minha filha. Foi criado realmente aquele amor. Eles falam que tem um amor verdadeiro quando adota uma criança. E realmente eu acredito que é esse amor que eu sinto pela Cota. É esse amor.